Olá, amigos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você debate todas as noites os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre sob uma ótica metropolitana, ou seja, o programa Assunto Cidade discute os assuntos de Guarujá e de Vicente Carvalho sob uma ótica metropolitana, uma ótica que envolve toda a região da Baixada Santista. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Williams Wallace Rodrigues Silva, ele que é especialista em gestão pública municipal e vai nos ajudar aqui a debater o tema emancipação de Vicente Carvalho. Boa noite, Williams. Boa noite, meus cumprimentos a todos que nos veem, ao amigo Valdir, que me deu essa oportunidade de fazer alguns esclarecimentos sobre um tema que está muito em voga atualmente, que é a emancipação de Vicente Carvalho. Williams, conversávamos aqui um pouco antes de começar a gravação do programa, e você falava sobre aquela sensação que todo mundo no Guarujá tem. A emancipação, o sonho da emancipação de Vicente Carvalho, de Vicente Carvalho se tornar uma cidade, começou há muito tempo. Começou na formação do distrito, né? Desde 1953, quando foi formado o distrito, já os residentes atuais já tinham aquele sentimento de se separar de Vicente Carvalho, ser de Guarujá e ser uma cidade independente. Por quê? Porque era um núcleo diferenciado da sede. Claro. Né? Então, esse sentimento não é de hoje, é antigo. Houve algumas tentativas de emancipação que foram podadas por um motivo ou outro, mas agora reacendeu a esperança, né? Até porque a emancipação de uma determinada localidade passa pela condição de se tornar primeiro distrito, né? Me corrija se eu estiver errado. Hoje em dia já não é preciso, né? Eu estou falando baseado nesse projeto de lei, novo projeto de lei, que originou-se do Senado Federal e desde 2008 está tramitando. Saiu do Senado e foi para a Câmara. Na Câmara teve 32 emendas, só foram aprovadas 2 emendas, voltou para o Senado para sua votação final e depois sancionamento da presidente Dilma. Isso. Só que esse mês, quando foi colocado em votação, em pauta, o senador Suplicy pediu vista ao processo. Já devolveu, não foi votado a semana passada, porque a pauta está trancada devido os decretos que têm que ser apreciados, na medida provisórias. Então, a expectativa é que dentro desse mês, a votação final seja mandada para a sanção da presidente, que já disse que vai sancionar. E quando o senador Suplicy pede vista para alguma coisa, quem conhece o senador Suplicy sabe como é que demora isso, né? Mas ainda bem que ele já devolveu. Esse projeto de lei acabou reacendendo entre os moradores de Vicente Carvalho, comerciantes, empresários, enfim, entre os políticos também, esse sentimento, renasceu essa chama da emancipação. Agora, uma coisa que a gente precisa falar, tem muito oportunista no meio disso também, né? Mas tem muito oportunismo, né? Tem muito oportunismo, tem muita gente querendo se projetar politicamente isso, mas essa comissão que foi aberta na Câmara, essa comissão de assuntos relevantes, não é uma coisa política. Lógico que esse processo de emancipação é um processo também político, mas ali não é uma plataforma para se fazer campanha política. Essa comissão abriu para toda a sociedade, as reuniões são quinzenais, toda quinta-feira na Câmara, e está aberto para você, contribuinte, para você, munícipe, que está preocupado, como é que vai ser, como é que não vai ser, tem condição de participar. Mesmo você não sendo de uma sociedade, se individualmente quiser lá tomar parte, o presidente dessa comissão, o Mário Lúcio da Conceição, foi muito democrático nesse sentido e abriu para todos que quiserem ver a reunião, quiserem ter voz, contribuir com a sua expectativa e tirar suas dúvidas, né? Essa comissão que o Williams Wallace se refere, ela foi criada pela Câmara Municipal de Guarujá há cerca de 2 meses, né? Foi a forma em que a Câmara encontrou de se envolver num assunto tão importante, principalmente porque na composição atual da Câmara, há muitos vereadores que têm raízes lá em Vicente Carvalho, ou moram ou têm comércio em Vicente Carvalho. E a Câmara resolveu, interpretou que seria importante instaurar essa comissão de assuntos relevantes, como o próprio regimento permite, formada ali por 5 vereadores e presidida pelo vereador Mário Lúcio. O Williams Wallace, para explicar para o telespectador, foi designado pela Prefeitura de Guarujá para acompanhar os trabalhos
da comissão e poder fornecer aí números que são essenciais para a discussão desse processo. Né? Número, dados, informações que, se não tivesse essa colaboração da prefeita, é mais demorado essa coleta de dados, né? Então, a gente, como tem uma área de atuação e somos integrantes de uma comissão de porte, já tem os dados na mão para facilitar isso. Então, isso aí é uma coisa que está sendo democrática e amplamente divulgada. Aí existem outros grupos batalhando pela mesma coisa que nós estamos convidando. Essa comissão está convidando para comparecer. Porque não importa, várias pessoas estão brigando por isso, mas o objetivo é um só, emancipação do distrito. Agora, essa emancipação está sendo focada agora de uma forma muito responsável e transparente. Não queremos que ninguém fique em dúvida. Você tem até o direito de ser contra, mas tem a convicção daquilo que está sendo exposto. Não vai ter achismo. Eu, como sou um técnico, eu não acho nada. Eu vou procurar demonstrar e poder analisar. Então, eu acho que a receita de Vicente Carvalho dá. Não vamos achar, nós vamos seguir o projeto-lei e determinar quem é quem e vamos analisar. O projeto, logicamente, ainda está lá em discussão, ainda pode ser alterado, tudo, mas pelo que ele traz hoje no seu bojo, ele prevê a elaboração de um estudo de viabilidade municipal, que é o chamado EVM. Né? E todo esse estudo é que vai tirar tudo e qualquer dúvida, vai acabar com esse achismo que você está falando, né? Vai acabar com esse achismo. E é importante que as pessoas tenham isso, consideram isso. Não adianta ficar esbravejando, falando, não, eu acho que é muito mais. Não adianta achar. Tem que ver, de fato, os números. E muitas vezes esses números acabam não agradando quem está nesse processo. Eu vejo muita manifestação de gente que, não, é o contrário. Isso aí, quem está fazendo isso está divulgando porque é contra o sonho. E a realidade nunca é contra sonho nenhum. A realidade simplesmente é cruel, né? Eu acho que esse projeto de lei foi muito feliz porque ele estabeleceu parâmetros que não vai deixar dúvida. Porque vamos tomar, por exemplo, que a pessoa diz, não, mas não tem receita de Vicente Carvalho e de IPTU. Lógico, se você pegar o orçamento, você pegar demonstrativo da prefeitura hoje, ele não é perfeitamente identificável o que é distrito, o que é sede. Então, o que acontece? No caso do IPTU, você tem 200 milhões quase do Guarujá e só 20 milhões para Vicente Carvalho. Mas isso não é uma situação que não é real. Você tem que ver, se você fizer um recadastramento agora em Vicente Carvalho, você vai ver que a base de contribuinte lá é bem maior. E outra coisa, não adianta se pegar só no IPTU, tem outras receitas que não são divididas hoje, que não são distribuídas. Por exemplo, as transferências federais ou estaduais. Quem recebe é a sede. Agora, a forma de distribuir isso não é jogada ainda num demonstrativo diferenciado. Então, tem muita receita ainda que vai ter que ser demonstrada quem merece isso, é a sede ou é o distrito. Certo. Williams, essa discussão toda, se me corrija se eu estiver errado, mas a gente fica discutindo agora qual lado é mais potente economicamente, Guarujá ou Vicente Carvalho? Quem arrecada mais, Guarujá ou Vicente Carvalho? Acho que isso é uma discussão, não sei, me corrija se eu estiver errado, é inócua, porque o distrito de Vicente Carvalho tem viabilidade econômica. Isso é comprovadamente, isso dá para se afirmar com certeza. Dá para se afirmar porque você veja que o porto é todo Vicente Carvalho. As indústrias são todas Vicente Carvalho. E quando eu digo, o que é a importância disso? A importância é que o ISS é uma receita alta e 60% vem da área portuária. Dá uma média de mais ou menos 70 milhões de reais. 70 milhões. Um município com uma arrecadação de 70 milhões de reais... E não é só isso. O ICMS, 25% do arrecadado aqui volta para o município. Claro. Então, tem o FPM, com a transferência federal. Mas veja, aí você tem o ICMS, 25%, dá mais do que o ISS. Hoje, atualmente, a arrecadação de ISS é quase igual o repasse do ICMS. E você tem as indústrias, todas as indústrias da Ilha de Santa Marta estão localizadas em Vicente Carvalho. Então, você tem hoje mais de 60% do repasse do ICMS devido às atividades de Vicente de Carvalho. Então, viável mas não é por eu achar. O decreto
que está, o projeto-lei que está sendo para ser aprovado, ele diz que nós temos que demonstrar nesse estudo de viabilidade municipal as contas dos 3 últimos anos, atestada pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, não adianta que não vai ter como maquiar, não vai ter como omitir. E esse estudo não é feito aqui. Esse estudo é de responsabilidade da Assembleia Legislativa, através de um órgão reconhecido. E com a anuência do Tribunal de Contas. Com a anuência do Tribunal de Contas. Então, com as pessoas, eu acho isso, mas não, vai estar tudo demonstrado. E não é só essa receita própria, tem tantos outros itens que tem que se adequar a essa lei, que não vai deixar dúvida. Então, vamos chegar lá no final do processo, consolidada a emancipação do distrito de Vicente Carvalho se tornando uma cidade. É lógico que o distrito de Vicente, que será uma das cidades com a arrecadação de fazer inveja para muitas cidades do Brasil afora. Já começa entre as 30 maiores. E Guarujá vai continuar sendo uma cidade grande. Então, discutir quem pode mais nessa hora, para mim, me parece uma discussão inútil. Não, mas é uma coisa importante, Valdir, que acaba de salientar, essa lei também determina que, se no estudo de viabilidade indicar que um dos 2 municípios não consegue se manter, não é feita essa emancipação. Então, se demonstrar que fica ruim para Guarujá, não é feita. Se demonstrar que fica ruim para Vicente Carvalho, também não é feita. Então, em último caso, se a gente vai fazer esse estudo, vai ter o perfil exato do que é hoje Vicente Carvalho e o que é a sede. Se não houver a emancipação, mas você vai ter a realidade do que é isso. Vai dizer, puxa vida, nós já, dentro do orçamento, só 20% é destinado a Vicente Carvalho, vamos mudar. Então, sem emancipação não, você tem forma de mudar a administração de forma a cobrar mais assistência para o distrito. Claro. Então, você passa de um patamar muito melhor do que é hoje, que é dentro de uma realidade. Não é por acaso que o Brasil tem mais de 5.500 municípios justamente formados a partir desta necessidade de atenção que a população tem no seu dia a dia. Né? Mas a população está muito preocupada, assim, não, isso aí vai ser um cabide de emprego, é mais para ter mais Câmara, mais Prefeitura, mas não é assim. Primeiro que isso tudo vai ser feito através do estudo de viabilidade. E a Assembleia Legislativa é que vai determinar o número de vereadores, o número de funcionários públicos, como vai ficar a dívida. Isso tudo é através da demonstração que vai ser feita, baseada na média dos 3 últimos anos. Não tem como errar, gente. Depois da Constituição de 1988, 51 municípios conseguiram se emancipar, mas só um com população acima de 150 mil habitantes. Quer dizer, houve muitos municípios, tem um município com menos de 1.000 habitantes, fica difícil ter sustentação um município desse. Esse é o tipo do município, desculpa te cortar, mas é o tipo do município que se emancipa para receber a verba do FPM. Fica dependendo da verba federal e estadual, porque verba própria mesmo não tem. Então, esse projeto de lei que está sendo pautado, ele visou coibir essas aventuras. Não tem mais essa aventura de querer se emancipar para depois ficar dependendo dos outros. Tem que demonstrar que realmente é viável. É viável. Agora, aqui, eu não vejo como ser prejudicial nem para um nem para outro. Se tirar essa receita do ISS do Porto, tirar essa receita do ICMS, tem outras receitas que vêm para Guarujá e com menos ônus para atender, eles vão atender melhor quem ficar aqui. E outra coisa, você pode mudar o paradigma de Guarujá. Em vez de uma estância balneária preocupado com o veranista, você pode criar um turismo de negócio que vai ocupar a cidade o ano todo. Exatamente. E você vai ter condições de ter um centro de convenções, você vai ser obrigada a olhar com outros olhos para a cidade. E vai ser bom para os dois lados. Eu não sou político, não tenho pretensão política, meu trabalho aqui é simplesmente técnico. E é um desafio ver nascer uma prefeitura com outro paradigma, com a administração mais enxuta, com um modelo mais moderno. É isso que é o desafio. Né? Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião e achar que seria uma coisa ruim ou seria uma coisa boa. A única coisa que não se pode negar é que Guarujá e Vicente Carvalho têm características totalmente distintas. Né? Totalmente distintas. Né? A população é diferente, a vida noturna é outra, tudo parece que é diferente. Né? Eu escutei do nosso amigo aqui, Sidney Aranha, que ele falou, mas eu sou contra porque vai dividir uma ilha.
Mas não é questão de dividir uma ilha, mas são A ilha de São realidades Vicente, diferentes a ilha de São Vicente mesmo. é dividida entre Santos e Pois São é, Vicente. tem outros casos de ilha aí, que se tiver vocação diferente, não adianta. E outra coisa, por que há essa ansiedade? Porque se tivessem bem assistidos, se eles estivessem em condições boas, ninguém estava reivindicando a mudança, né? A mudança só é originária pela insatisfação da população. E o que a gente vai procurar? Procurar dar respostas para essa carência. William, e como está o trabalho da comissão? Ressaltar, para você que chegou agora, o Williams Wallace, ele, além de funcionário da prefeitura, atua no setor de fiscalização, ele também é pós-graduado ele é especialista em gestão pública municipal, com pós-graduação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também pós-graduado em administração pública e governo pela Unimes. Ele participa desta comissão de assuntos relevantes criada pela Câmara de Guarujá para tratar do assunto emancipação do Distrito de Vicente Carvalho. Ele participa desta comissão, encaminhado que foi pela própria Prefeitura de Guarujá, para esclarecer os números e abrir vamos dizer assim, aqueles números que muita gente fica especulando e colocar de forma mais clara e transparente nesta comissão. Como é que estão os trabalhos da comissão? Os trabalhos já foram feitas 3 reuniões, cada vez mais ampla, cada vez com mais adesões. Na última reunião... Que tipo de reunião, William? Reunião interna entre eles ou não? Abertas? Não, é aberta. Teve uma aberta, inclusive, com o consultor Rodolfo Amaral. Inclusive. Não, essa daí foi uma demonstração do resultado de uma comissão de porte e um questionamento sobre a emancipação. Acabou Mas juntando. a reunião, essa comissão, além dos vereadores, teve a boa oportunidade de chamar para essa comissão uns fundadores ainda, uns remanescentes das comissões anteriores de emancipação, que é o Cláudio Paes Rodrigues, Gentil da Silva Nunes, o João Oia Varjão, que já tem um histórico já das outras tentativas e vem com a experiência disso. Então, não é uma coisa aventureira. Então, todo mundo quer que se faça de uma forma consciente e transparente. Então, nessas 3 reuniões, e na última, então, tem uma felicidade desse outro movimento de Vicente Carvalho, que é o Dr. Cleito, que está junto com o Ayrton Cinto, eles se agregaram, participaram e se propuseram até na próxima reunião o Ayrton Cinto Então, quanto mais aglutinar, melhor, porque o objetivo é um só, a transparência. Né? Quanto mais aglutinar, melhor, até porque o objetivo é dividir, né? Mas é dividir para crescer. Claro. Para crescer. Então, na última reunião, foi determinado, foram disparados cerca de 25 ofícios, baseados nos requisitos que estão no projeto de lei. Então, nós tivemos uma reunião com o Cláudio Paes Rodrigues, com o João Oia Varjão, e analisamos item a item do projeto de lei e todos os requisitos que vão ser dados para a base do estudo de viabilidade municipal já foi adiantado por essa comissão. Correto. Por exemplo, foram disparados ofícios para o IBGE, para informar a população, densidade. Correto. Foi disparado ofício para a Prefeitura, Departamento de Finanças, para dar os demonstrativos de pessoal, de receitas próprias. Tudo isso. Foi disparado ofício para o cartório eleitoral para dizer o número de eleitores. Então, para a Secretaria de Planejamento, para o projeto urbanístico atual e o futuro. Então, todos 25 quesitos que estão aqui, todos eles já foram encaminhados para responder o questionamento. De forma que, quando tiver feito a fase do plebiscito e a Assembleia autorizar o estudo de viabilidade, nós já vamos com tudo mastigado na mão, os dados mastigados na mão, dando base para o estudo. Claro. Não que o nosso demonstrativo vá substituir o estudo, mas vai dar base para agilizar isso. Porque nós temos um cronograma hipotético, Valdir, porque as pessoas estão... será que a próxima eleição, em 2016, vai dar tempo para... Claro. Mas a gente depende, primeiro, que seja aprovada a lei, que pode ser nesse mês de outubro. Esse ritual todo da provável emancipação do Distrito de Vicente Carvalho, a gente vai esmiuçar agora no segundo bloco do programa Assunto Cidade, aqui com o especialista em gestão pública municipal, Williams Wallace Rodrigues Silva. Fique conosco, voltamos rapidinho.
Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, que é transmitido pelo canal 7 do Sistema TV Itapema, também pelo canal 36 UHF TV Ilha do Sol, retransmissora do canal Futura. O programa Assunto Cidade de hoje entrevista um especialista em gestão pública municipal, Williams Wallace Rodrigues Silva. Ele que designado foi pela Prefeitura de Guarujá para acompanhar os trabalhos e oferecer subsídios públicos, os números, que é aquilo que todo mundo precisa para a discussão que está cada vez mais crescente aqui no Guarujá sobre a emancipação do distrito de Vicente Carvalho. De nada adianta ficarmos conjecturando sobre a emancipação se não houver números absolutos, números reais, que vão embasar depois esse provável pedido para a Assembleia Legislativa aprovar ou não. Williams Wallace declarou aqui no primeiro bloco, enumerou aqui no primeiro bloco, várias questões referentes aí a este novo anseio da população, né? Tudo voltou à cena com um projeto de lei que tramitou no Senado desde 2008, né? Ele foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, como manda o ritual. A Câmara acrescentou algumas emendas, de forma que agora ele precisou voltar para o Senado. Semana passada, o senador Eduardo Suplicy pediu vista, todo mundo já ficou desesperado. Nossa, vai demorar um mês agora. Todo mundo conhece o senador Suplicy, sabe da sua minúcia no trato com a coisa pública, logicamente, que acaba demorando. Mas todo mundo sabe também da sua folclórica lerdeza, né? Então, ficou todo mundo preocupado, mas ele já devolveu, o projeto já está caminhando no Senado, pode ser aprovado, aí vai a sanção da Presidência da República. Quem tomara que seja, quem torce pela emancipação, torce para que seja ainda a presidente Dilma, porque a presidente Dilma já declarou seu apoio à sanção deste projeto de lei. E aí, o sonho em Vicente Carvalho voltou à tona, né, William? Não temos a data, mas temos aqui o primeiro abaixo-assinado feito, não sabemos exatamente qual foi a data disso, mas o Williams trouxe aqui uma cópia. Primeira assinatura do senhor Francisco Figueiredo. Acho que foi em 83. 83. Primeira assinatura do seu Francisco Figueiredo, depois seu Francisco Romero, Maria Aparecida Gama Figueiredo. Ainda aqui na primeira página, Tico Barbato, da Casa do Norte, da Leão do Norte, da Casa do Norte, lá da Estação Las Barcas. E o senhor Dante Sinópolis, ainda aqui na primeira página. Aqui, e várias pessoas conhecidas. Um documento aqui, bem feito, né? Documento muito bem carinhoso. feito. Williams, supondo que o projeto de lei foi aprovado no Senado, foi sancionado pela presidente Dilma, ou pela presidência da República, que o seja, e aí? Qual é o primeiro passo? Isso vai para a Assembleia Legislativa de cada estado. A população tem que pedir um abaixo-assinado? Não, o projeto foi transformado em lei, isso vai para cada Assembleia de Estado para poder regulamentar a questão. Isso aí não deve ser demorado. Então, qual é o primeiro passo quando for aprovado? O primeiro passo é um requerimento dirigido à Assembleia com no mínimo 20% dos eleitores. 20% de eleitores de Guarujá e 20% de Vicente Carvalho. Isso não é tarefa difícil, isso aí é fácil. 20 de cada? 20 de cada, também não faz diferença o 20 do total. Mas a lei não diz que tem que ser 20 só de um, mas diz que tem dos dois municípios. Mas se conseguir 40% em Vicente Carvalho, se todo mundo votar, né, só em Vicente Carvalho, vai conseguir. Mas é preciso encaminhar esse documento com 20% de assinaturas de eleitores de Guarujá e ou Vicente Carvalho, tanto faz. Exatamente. Tá. Aí, segundo, a comprovação populacional. Isso também já foi pedido ao IBGE. E a estimativa... comprovação, a existência de núcleo urbano consolidado. Certo. E são dados que já tem lá, baseado nos censos, no levantamento do IBGE, ele vai só dizer. A estimativa é que há mais de 160 mil habitantes no distrito. A estimativa, os levantamentos preliminares indicam que isso não vai ser problema. Então,
com esses dois quesitos, aí vai vir a elaboração do estudo de viabilidade municipal, que vai levar 180 dias, isso, após a contratação. Depois de contratado, ele vai ser feito com prazo no máximo de 60 dias, aí fica à disposição 120 dias para a verificação do público, através da mídia, de reportagem, de divulgação em todos os lugares. Aí, depois dos 120 dias, aí tem que realizar uma audiência pública em cada núcleo. Depois é a homologação do estudo. Certo. Estudo foi homologado, aí sim vem a realização do plebiscito. Aí que vem o plebiscito. Aí Quer dizer, que vem a plebiscito. quanto tempo demanda? Vamos esquecer a tramitação do projeto lá no Senado e a regulamentação da Assembleia. Quanto tempo demora a partir esse processo todo, desde a coleta dos 20% de assinatura até o plebiscito? Pois é, você tem aqui 120 dias, 180 dias após a contratação para eles entregarem o troço. Quer dizer, Então, após a contratação, mas até fazer o edital, quanto tempo vai levar? Vamos botar aí 2 meses. Certo. Aí são 2 meses, mais 6 meses da contratação para fazer e depois mais 4 meses para divulgação, quer dizer, quase um ano todo nisso aí. Vamos dizer que hoje que a gente consiga a sanção disso e ainda esse ano a gente consiga a aprovação disso. Aí que a gente vai contratar, vai acionar a Assembleia vai contratar o troço. Vai esperar 6 meses para apresentar. É a Assembleia que contrata? A Assembleia Legislativa do Estado de São que Paulo. contrata uma empresa de consultoria que vai fazer isso. Exatamente, cumprindo o reconhecimento com todos os dados que estão aqui no requisito. Então, aí você vê aí quase um ano disso. Aí tem a realização de audiência, aí vai caber a agilidade do poder público aqui de agilizar essas audiências. Aí tem a homologação do estudo. Essa homologação, de acordo com a movimentação política, aí pode ser acelerada, né? Porque tem muita gente interessada que isso aconteça, né? Claro. E, sabe, se houver interesse, isso anda, senão vai ficar em cima da mesa lá. Então, a gente está lutando para que dê agilidade isso. Então, tem senador que está interessado, tem deputados que estão interessados. A gente espera poder dar uma celeridade a essa tramitação. Então, vamos ver que nós fizemos o plebiscito. Aí a votação foi aprovada. Aí vai para a votação da Assembleia Legislativa do projeto de lei que cria o município. E o 9º passo é a eleição do prefeito e vice-prefeito. Enquanto não for eleito isso, quem vai mandar na cidade é o município de origem. Aí, quando houver a eleição, aí começa a agir independentemente. Só que é o seguinte, você, para fazer o plebiscito, tem que fazer preferencialmente junto com as eleições estaduais, federais, para deputado federal e estadual. Certo. Quer dizer, já em 2014, a gente tem que acelerar isso, se quiser ter a emancipação já pronta para 2016. Senão, só 2020. Agora, a lei diz que é preferencialmente, mas não diz que é obrigatoriamente. Se houver vontade política, consegue-se fazer isso depois de 2014, antes de 2016. E, logicamente, que esse movimento emancipacionista de Vicente Carvalho também está presente em outros locais também pelo Brasil tem afora. outros grupos, até a coleta de assinatura, acho que vai abrir várias frentes para pegar essas assinaturas. Digo em outras cidades, em outros municípios. Tem cerca de 600 municípios. Em vias de se emancipar. Agora, tudo querer é uma coisa, agora você vai poder, dentro dos parâmetros desse projeto, já é outra coisa. Porque tem muito município que está querendo, mas quando lê a lei já vai barrar uma série de coisas, né? Graças a que nós estamos vendo aqui, nós não temos, assim, impedimento técnico nenhum, insuperável. Eu vejo hoje em dia, você vai pegar as contas da prefeitura, vai ter que desmembrar. Como vai ser desmembrado? O Tribunal de Contas está aí para ajudar também, né? Que vai ajudar uma coisa que é interessante, nesse meio de muito de achismo, né? Que muita gente começa a falar, eu já ouvi muita gente até falando que bom que o município de Vicente Carvalho vai nascer sem dívida, porque as dívidas vão ficar com o Guarujá. Isso é uma mentira. No projeto de lei, a Assembleia vai fazer, através desse estudo,
vai delimitar a responsabilidade das dívidas de cada um. Se a dívida é do Guarujá, continua com o Guarujá. Se foi feita em Vicente Carvalho, vai passar essa dívida para o município novo que vai se criar. Outra coisa também, o nome do distrito, futuro município, vai ser dado também pela Assembleia Legislativa. É a Assembleia que define. Mas eu acho que cabe um movimento popular aí, só não pode ter... Para pressionar os deputados. só não pode ter um homônimo, vamos dizer. Não Claro. pode ter um Guarujá do Sul, já não tem, porque tem em Santa Catarina, tem um Guarujá do Sul. Mas se for Itapema, também tem Itapema. Eu não sei, eu acho que teria que ser uma consulta popular aí até para... Já falaram muito em Itapema Paulista, né? Itapema Paulista. A jornalista Simone Queiroz, na reportagem fantástica que fez, como todas que faz no Jornal Tribuna, ela levantou uma questão interessante. Está um movimento danado hoje em dia para mudar a margem esquerda, o nome para Porto de Guarujá. E aí, se emancipar? Aí vai ter que o Porto de Guarujá está no Itapema. Aí vai ter outra luta. Já tem que mudar o nome para Porto do Itapema. O Porto já nasce com essa polêmica, né? Mas é uma polêmica saudável, porque separar já vai acrescentar muito a ilha, né? Certo. A ilha. William, como você falou, né, o processo teria que ser muito acelerado bastante para que 2016, na nova eleição municipal, quando a prefeita Maria Antonieta estará deixando o cargo, para que nesse momento estejamos elegendo o primeiro prefeito de Vicente Carvalho. Teria que ser muito acelerado o processo. Tem que ter acelerado e tudo é político, porque a decisão é política e a tramitação maior é política, né? A Assembleia, se for provocada, se tiver um movimento aí cobrando isso, senão que nem várias leis lá que ficam aí sem a utilização, porque não interessa. Mas eu acho que a gente não está caminhando para isso, está caminhando para a celeridade do coisa, né? Só para aproveitar aqui os números que você trouxe aqui, que são números que o Williams está apresentando para a Câmara, lembrando mais uma vez, o Williams, que é especialista em gestão pública municipal, assessora a Comissão de Assuntos Relevantes na Câmara a pedido da própria Prefeitura. Por exemplo, o IPTU. IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, o imposto que todo proprietário de imóvel paga, seja terreno ou seja imóvel. O município de Guarujá arrecada 200 por ano. Em terreno. 200 milhões. 204 milhões. E em construção, aliás, tem terrenos aqui, imóveis aqui, terreno aqui. Certo. Então dá cerca de 220 milhões baseado no orçamento de 2012. Certo. 220 milhões total. A ilha inteira. Só que contabilizado para Vicente Carvalho não chega a 20%. Ou seja, o IPTU de Vicente Carvalho é bem mais baixo, ele contribui muito menos do que o aí Guarujá. Quem gostam de fazer assim, assustar os outros, não, aí tá vendo, vai ter que aumentar o IPTU de Vicente Carvalho. Certo. Não necessariamente, porque tem muitas áreas que não estão sendo cobradas. Tem que ver a base disso. Aí é uma questão de um recadastramento. Até você, como vai ter atividade portuária, atividade industrial, pode fazer a política do Robin Hood, né? Vamos tirar do rico para desonerar os pobres. Mas esses números são reais de hoje, de 2012. 2012. De 220 milhões arrecadados de IPTU, 20 milhões são de Vicente Carvalho, 200 de Guarujá. São números arredondados aí, né? A grosso modo é o que dizem que é o impedimento, porque não vai ter receita de Vicente Carvalho. Mas por outro lado, tem a receita de SS, que alcança hoje mais de 70 milhões de reais. Você tem outras receitas aqui, vamos dizer, transferências intergovernamentais, que é 353 milhões. Isso aqui está só englobado na sede. Correto. Vamos ter que fazer do que é Vicente Carvalho. Certo. E isso envolve a quantidade de população e tudo. Exatamente. Então, pode ser até que Vicente Carvalho fique com uma fatia maior desse bolo. Mas outras taxas, por exemplo, IPVA. Todo IPVA daqui é para a sede, não tem IPVA para Vicente Carvalho, já é uma receita que vai ter Vicente de Carvalho, né? E outras coisas, remuneração de banco, toda a remuneração de despesa de banco vai para Guarujá, não vem nada para Vicente de Carvalho. Agora, não é falha da prefeitura ter a contabilidade assim, porque a lei não determina que se discrimine. Mas agora é uma exigência até pela transparência. Claro. Então, o secretário de Finanças até já se dispôs, acho que já iniciou estudos para poder realmente se adequar a essa necessidade. Porque
queira ou não, agora nesse estudo de viabilidade vai ter que ser demonstrado, né? Claro. Então vai ser demonstrado e outra coisa, com transparência e referendado pelo Tribunal de Contas. Claro. Porque é tudo baseado nos balanços que foram enviados e aprovados. Ninguém vai poder inventar números. E aproveitando que as contas foram aprovadas, então já passaram pelo crivo do TCU, Claro. aí não vai ter problema. Então a população não precisa ficar preocupada, vai ser um cabide só para a política, não. Vai ser demonstrado realmente se pode, se tem condições ou se não tem. Outra coisa que eu vejo muita gente preocupada, fala, mas aí nós vamos pagar, quem é de Vicente Carvalho vai pagar ônibus intermunicipal. Vai pagar ônibus intermunicipal, mas isso não quer dizer que seja mais caro, Claro. porque o trajeto é a mesma distância, não vai aumentar a distância. Então, pela justiça, vai se cobrar uma tarifa adequada, não é porque é intermunicipal que vai ser mais caro. Certo. Agora a questão também, vai ter uma demissão em massa dos funcionários públicos? Não, porque a Assembleia vai determinar quantos servidores vai ter para cada um e cada um vai ficar com sua parte. Então, não vejo como ter teorema de Chutágoras aí. Claro. Então... O importante é isso, que o projeto de lei já estabelece assim, a transparência para todas essas questões, né? Isso que é importante. Eu queria deixar, deixar o programa Assunto Cidade à disposição da comissão, como eu já deixei, falando para o vereador Mário Lúcio e para os outros membros da comissão, e também para você, que é o consultor, e também para a prefeita, para a gente continuar essa discussão em outras ocasiões, assim que o processo avançar. Uma coisa é certa, já deu para perceber que Guarujá tem força e Vicente Carvalho tem força. Não adianta, acho que como a gente falou no primeiro bloco, não adianta ficar aquela queda de braço para saber, não, mas a gente arrecada mais aqui, não sei o quê, não sei o quê, não, arrecada mais lá, não adianta. São dois municípios fortes, com características distintas, que se caminhassem juntos, talvez fosse melhor, mas diante aí dos anseios da população, que querem tem esse movimento de emancipação há muito tempo e sonham com a emancipação de Vicente Carvalho, logicamente todo mundo tem direito, assim cumpridas as regras, será estabelecida a emancipação. Queria te agradecer pela presença, infelizmente o assunto da cidade já está chegando ao final, alguma consideração final? Não, eu só quero botar à disposição a comissão, os trabalhos são quinzenais na Câmara, às 9h30. Quem tiver alguma dúvida... Que dia da semana que é? Todas as quintas-feiras. Toda 15 quinta-feira. 15 dias. Às 9 da manhã na Câmara. E se tiver alguma impossibilidade de ir lá, entre em contato contigo, Valdir, e encaminha a dúvida que nós teremos o maior prazer de procurar esclarecer, porque são tantos itens para ser levantado que não dá tempo aqui para explanar tudo. Mas eu não gostaria que ninguém ficasse com dúvida. Tem dúvida? Encaminha aqui que a gente vai responder com o maior prazer. É verdade. Bom, queria te agradecer muito pela entrevista, agradecer a você pela audiência. Amanhã voltamos com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.